Shalom, shalom, queridos. Hoje, continuando o nosso plano de leitura anual e seguindo de forma cronológica, hoje iniciamos o livro de Jó. Amém? Especificamente o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º de Jó. Bom, antes de ler alguns versículos iniciais, deixa eu contextualizar um pouquinho. No capítulo 1º, verso 1, diz que Jó, ele era um homem da terra de Uz. E essa terra de Uz, ela provavelmente tem uma ligação ou com o filho de Arã, que é citado lá em Gênesis 10, 23, ou tem uma relação com o primogênito de Naor. E Naor era irmão de Abraão, então lá no capítulo 22. Ou também tem uma relação com os descendentes de Seir, lá no capítulo 36 de Gênesis. E por que eu estou falando isso? Porque a cronologia, isso reforça essa cronologia bíblica. Os acontecimentos na vida de Jó, que são mencionados aqui no seu livro, elas aconteceram no período patriarcal, paralelos aos outros acontecimentos que é mencionado em Gênesis. Por isso que ele é inserido aqui desta forma, de forma cronológica, após o livro de Gênesis. Então, após o livro de Gênesis, vamos agora ficar no livro de Jó e, na sequência, vamos para o livro depois de Êxodo, Mas, muito bem, até porque também a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Então, nós estamos lendo de ordem cronológica e de forma cronológica para que a gente possa intercalar e encaixar melhor os eventos. Eu creio que isso é uma forma muito boa de nós lermos as Escrituras, tá bom? Bom, dito isso, ainda no versículo 1 diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Então aqui nós já temos uma característica que agrada a Deus. O homem que agrada a Deus é um homem que é íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um segredo para que nós possamos vencer o mal, aquilo que está tentando, digamos assim, nos destruir, é nos desviar do mal. Não tem como. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou fazendo algo que está me trazendo um mal, está me causando um dano, como é que eu consigo sair disso? Saindo. Como é que eu resolvo isso, Como é que eu consigo sair desse caminho? Saindo desse caminho. Simplesmente é você desviar do mal, é sair daquele caminho. É simplesmente andar pelo caminho bom. Eu colocar um novo hábito, uma nova condição que agrada a Deus, para que eu possa sair daquilo que talvez esteja me escravizando, me causando um dano. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 19, ele fala sobre isso, que uma forma de eu prevenir o mal é eu fugir. É uma forma de eu prevenir o mal, eu fugir do caminho mal. Não tem outro. Então eu vou ter que criar, não tem outra situação que não seja essa. Parece óbvio, como nós temos dito em outros áudios. As coisas muitas vezes que são óbvias para nós, muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então esse é o caminho. Para mim sair do mal, eu tenho que desviar do caminho do mal. Sair do caminho do mal e andar pelo caminho bem, criando um novo hábito, que agrada a Deus. Amém? Agora, curiosamente, o nome Jó, ele dá a ideia de alguém que é completo, alguém que é perfeito, mas a ideia de completude. E por que o nome Jó significa completo? Tem tudo a ver com o que nós vamos ler durante todos esses capítulos que envolvem a vida de Jó. Jó vai se tornar completo a partir do momento que ele vai entender como funcionam as complexidades da vida, principalmente no que diz respeito ao sofrimento, à dor, às dificuldades, Então, já é um grande entendimento para nós, Nós nos tornamos completos em Deus quando também eu aprendo a lidar com o mal deste mundo. E assim como José, que nós lemos lá em Gênesis, saber entender que apesar de todas as coisas, Deus tem um propósito. Nós já vamos ver aqui no livro de Jó essa mesma revelação, essa mesma compreensão. Talvez nós não estamos vendo por que estamos passando por algumas coisas, mas Deus está escrevendo cada capítulo da nossa história. Amém? É claro que aqui nós vamos perceber que Jó, aquilo que ele passou e estava passando, ele não semeou nada daquilo, para, digamos assim, colher o que ele estava passando. Então aqui nós já temos dois aspectos, Eu sempre falo o seguinte, e eu falo isso baseado nas minhas leituras das Escrituras mesmo. Quando nós estamos passando por algo que nós semeamos, é a consequência que nós estamos passando e devemos colher, porque nós colhemos aquilo que também nós plantamos. Agora, quando nós estamos colhendo coisas ruins que nós não plantamos,
com certeza tem um propósito de Deus muito maior do que nós podemos entender. É claro que isso aqui também não vai ser uma desculpa para a pessoa talvez achar que nunca fez nada. Não, eu nunca fiz nada, eu tô sendo injustiçado, né? A gente nós temos que fazer sim um exame de consciência, pedir que Deus nos abra os nossos olhos espirituais, nossa consciência, para ver se realmente não fizemos nada. Às vezes Deus vai nos trazer sim, olha, tu tá colhendo isso aqui porque realmente você plantou isso. Mas tem casos que você vai analisar e vai dizer, não, mas isso aqui eu já pedi perdão a Deus e tudo mais. Mas bom, eu vou descansar em Deus. E aí, queridos, com certeza Deus tem um propósito muito maior do que nós podemos compreender, né? Bom, avançando aqui no livro de Jó, tem também algo que é mais um segundo aspecto que eu quero trazer aqui, que é muito central no livro de Jó, quero trazer aqui, que é o seguinte, aqui no capítulo 1, ainda, no versículo 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Digamos assim, Jó não é por acaso, né? Teme a Deus. É claro que, ele vai temer ao Senhor, né? O diabo está querendo dizer aqui para Deus, né? Aí no verso 10 ele continua: acaso não o cercaste? Concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, aqui tem algo que é muito profundo, e eu quero muito que você compreenda um dos fundamentos do livro de Jó, que eu tenho certeza que ele é fundamental para a nossa vida cristã. Inclusive, se eu não estou enganado, no capítulo 5 da epístola de Tiago, ele faz uma menção a Jó. Queridos, é o seguinte, algo que é muito importante nós compreendermos. Uma das coisas que o livro de Jó vai trazer para nós aqui é justamente algumas teses. Principalmente a primeira tese que é colocada aqui, que é a tese que Satanás levanta contra os filhos de Deus, no caso, o povo de Deus. Que o povo de Deus, no fundo, só serve a Deus por conta daquilo que Deus, ele nos dá. A partir do momento que nós venhamos a perder as coisas, os bens, né, que Deus nos dá, o homem não vai servir a Deus. Então o diabo tenta provar para Deus que, na verdade, o ser humano só serve a ele, no fundo, porque Deus dá as coisas para o homem. E aqui nós vamos ver que a primeira tese do diabo, ela vai ser derrubada, de que sim, o homem, ele pode sim servir a Deus, amá-lo de todo o coração, se desviar do mal, mesmo quando ele perde os seus bens e até seus filhos. Nós vamos ver logo mais. Então, Deus derruba aqui, através da vida de Jó, a primeira tese mentirosa de Satanás, de que eu e você, no fundo, só servimos a Deus pelaquilo que Deus nos dá, pelo carro, pelo trabalho, pela roupa, pela comida, pelos filhos que Deus nos deu. Então, nós podemos já entender que um dos propósitos do livro de Jó é derrubar as teses mentirosas de Satanás, mas que muitas vezes ela é uma verdade sim em nossa vida. Não, entenda o que eu quero dizer. Ela acaba sendo muitas vezes uma tese verdadeira, entre aspas, mas que no fundo ela não é. Para alguns sim ela é verdadeira, porque quando muitas vezes o homem ele perde seus bens, ele começa a murmurar, começa a reclamar. Quantos já não ouviram aquela frase? Quando eu estava no mundo, tudo dava certo, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Agora eu estou servindo a Deus, as coisas estão difíceis. E no fundo essa pessoa, ela está apoiando essa tese do diabo. Ela não é verdadeira em absoluto, mas ela tem um fundo de verdade. Mas ela não é verdadeira em sua totalidade. E Deus vai provar através da vida de Jó que isso não é uma verdade absoluta. O homem sim, apesar daquilo que Deus possa dar, e aquilo que o homem também possa perder, aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele não vai blasfemar de Deus, ele não vai reclamar. E aqui Deus derruba essa tese do diabo. E que você for parar para pensar, é uma grande afronta a Deus, né? O diabo vinha e falar, mas também tu dá as coisas para ele, né? Então a primeira tese, a primeira argumentação do diabo, ela cai por terra através da vida de Jó. Embora muitos, como eu disse, no fundo só servem a Deus pelo aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus ele concede ao homem de forma financeira, através dos bens que o ser humano tem, sejam materiais ou familiares. Então aqui a primeira tese, e você vê que o diabo fala, toca para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor, e acontece tudo isso com Jó, perde bens, e depois a família, né, vem ser tocada ali, mas
nós vamos ver que ele não vai blasfemar. Então a primeira tese do diabo ela é derrubada. Bom, e aí o diabo fala, Jó não blasfemou. Toquei nos bens, realmente. Aí eu vou voltar com Deus aqui e vou trazer a segunda tese. A segunda tese é o seguinte. Mas também, tudo bem, ele não blasfemou contra o Senhor, tocou nos bens, tudo bem, tranquilo, mas toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar. Toca na saúde dele, né? Para ver se ele não blasfema. E aqui também entra um outro ponto. Quantas pessoas que, muitas vezes, às vezes estão enfermas ou estão passando algo e começam a murmurar, né? Se Deus existisse, eu não estava aqui nesse leito. Se Deus existisse, se Deus é amor, eu não estaria passando por isso. E, novamente, a tese do diabo, ela começa a ser derrubada, porque Jó não blasfema contra Deus. E aqui que nós vamos entrar, a partir do capítulo 3 e no capítulo 4, vai ficar um pouco extenso esse áudio, mas eu quero fazer esse contexto para você entender bem a dinâmica do que está acontecendo aqui no livro de Jó. O diabo toca na saúde de Jó, deixa ele totalmente enfermo, mas não toca na vida, né? Não ceifa, porque Deus não permite. E a segunda tese dele começa a ser derrubada, através de que o homem só serve a Deus quando ele tem boa saúde. E, na verdade, Jó não blasfema. Embora nós vamos começar aqui um grande diálogo através dos amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. E no capítulo 3 nós vamos ver Jó tentando, na verdade como ser humano, né? O ser humano nunca vai ser perfeito mesmo, mas ele tenta, na verdade, de alguma forma, Jó, ele dá a transparecer que Deus ele seria de certa forma cruel. Aqui, olha só, no capítulo 3, versículo 20, ele fala assim: porque se concedeu luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem. Então, é mais ou menos assim. Olha só, Jó não blasfema contra Deus, mas ele dá a entender na sua humanidade que Deus, se ele não dá a morte ao miserável que está passando aquela luta, porque pensa bem, faz sentido o que Jó raciocina aqui. Se a pessoa está passando por um sofrimento e Deus não tira logo a vida daquela pessoa, Deus seria cruel. É isso que Jó dá a entender. Mas isso aí, apóstolo, não seria uma blasfêmia contra Deus? Não, ele está aqui apenas conjecturando, ele está refletindo, ele está filosofando, podemos dizer assim. E aí um amigo dele, o primeiro, né, o Elifaz, ele começa a repreender Jó, dizendo mais ou menos assim, no capítulo 4 agora, no versículo 8, dizendo assim: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles colhem. Então Elifaz começa a fazer uma defesa em relação a Deus, dizendo assim: Jó, tudo bem, parece que Deus seria meio que cruel em permitir o sofrimento. Só que Jó, veja o seguinte: se a pessoa está passando por um sofrimento, é porque ela semeou isso. Ela fez por onde? Aquilo que eu disse lá no início do áudio. Então aqui você vai ver agora um interessante debate dentro do pensamento humano, tentando entender essa tão difícil contrariedade, podemos dizer assim, ou complexidade da vida, que é o sofrimento. Então Jó, ao mesmo tempo, ele diz assim: Deus, será que ele não seria cruel? Talvez ele dá meio que a entender, ele não afirma isso, mas ele dá uma conjecturada, ele fala: será que Deus não seria cruel em permitir o sofrimento? E sendo que a pessoa já está na miséria, por que não ceifa logo essa dor dessa pessoa? E ele faz, entre aspas, podemos dizer assim, faz uma defesa em relação a Deus, tirando Deus do negócio, da jogada, e dizendo assim: não, Deus não tem nada a ver com isso. Se o homem está sofrendo, é porque ele semeou aquilo. Embora isso também é uma verdade. Muitas pessoas colhem aquilo que semeiam. Mas aqui especificamente no que está acontecendo com Jó, em relação a Jó, isso não vai ser uma verdade. E aí isso mais lá na frente nós vamos entender que na verdade tudo que na verdade os amigos de Jó, entre aspas, parece que estavam querendo defender a Deus e tentar realmente afirmar que Jó fez algo, vai cair por terra. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, queridos, ficou um pouco extenso o áudio, peço perdão, mas quis trazer essa reflexão muito interessante, que nós vamos ver até praticamente quase todo o final agora do livro de Jó. O livro vai focar nesse debate em entender qual o propósito do sofrimento, qual a razão, o que está por trás de tudo isso. Deus te abençoe, um feliz dia para você em nome de Jesus.